A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo de Deus Altíssimo. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra essa que salva, cura, liberta e leva o homem para o céu. O texto fica na carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 6, a partir do versículo número 10, onde o apóstolo Paulo começa dizendo assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Versículo número 11. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 18. Pois a nossa luta não é contra pessoas, eu estou usando aqui a versão da NVI, viu, irmãos? Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Versículo 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou melhor, vamos voltar no versículo 14, né? Ele começa assim: usem o cinto da verdade e a couraça da justiça. Versículo 15. Calçai os pés com o evangelho da paz. Versículo 16. Use o escudo da fé. E no versículo 17, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E no versículo 18, ele diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A carta de Paulo aos Efésios é uma carta escrita na prisão. Paulo estava em prisão domiciliar. Efésios era uma cidade completamente idólatra, né? Uma cidade em que as pessoas eram um desafio para a igreja, né? Imaginem os cristãos convivendo numa cidade em que a sua grande maioria, massa, e o que movia a cidade era a idolatria. Paulo vem trazendo na carta aos Efésios várias orientações, né? E em Efésios 4, 8, ele vai dizer: finalmente, irmãos, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, que isso ocupe a vossa mente. E aqui ele chega aqui, ele recomenda às pessoas que usem, ele usa a figura da armadura, do soldado, né? Era a vivência dele ali, era uma linguagem mais fácil das pessoas entenderem. E realmente, irmão, nós precisamos usar o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, né? O capacete protegia os soldados de qualquer pancada ali que ele levasse na cabeça, né? Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Para que possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos usar o capacete da salvação. Interessante, no versículo 14, ele vai falar do cinto da verdade e couraça da justiça, né? O cinto era que segurava, né? Cinto da verdade. Eu poderia traduzir esse cinto da verdade, meu irmão, como a palavra de Deus, o nosso manual de regra e fé, que segura toda a nossa estrutura, toda a nossa consciência, toda a nossa postura, todo o nosso caminhar. É o cinto da verdade. E a couraça da justiça para nos proteger das setas do inimigo, porque o inimigo ele anda ao derredor buscando a quem tragar. O inimigo ele anda maquinando o mal para poder derrubar os servos e as servas do Senhor. E nós precisamos verdadeiramente nos proteger com o cinto da verdade. Qual é a verdade? Santifique-se na verdade. A tua palavra é a verdade. Glorificado seja o nome do Senhor. Versículo 15, ele vai dizer: passar os pés, né, com o evangelho da paz. Nós precisamos ser direcionados pelo evangelho, meu irmão. O salmista vai dizer: a tua lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. A palavra deve ser o nosso norte, a palavra que deve nos direcionar.
Por isso que ele usa aqui, ó, precisamos calçar os pés com o evangelho da paz. Você tem pisado onde? Você tem protegido os seus pés com o quê? Com a palavra da verdade, né? Os soldados usavam uma chinela, né? Aquela chinela de couro que levava ele para os lugares, né, devidos, né? E o que tem te levado, tem te direcionado? A palavra da verdade, do evangelho da paz, ou você tem seguido qualquer vento de doutrina, né? A palavra de Deus, ela é o nosso norte, irmãos, porque o apóstolo Paulo vai dizer: fiel é a palavra e digna de toda aceitação. A palavra de Deus, ela é digna de toda aceitação, ela é verdadeira, ela é que nos direciona, ela é que nos conduz. No versículo 16 ele vai dizer, fala sobre o escudo da fé. Nós precisamos, meu irmão, nos proteger nossa fé, nós precisamos firmar nossa fé. Existem muitos ventos de doutrina por aí, muita coisa estranha surgindo, até no meio da igreja. Nós precisamos colocar em prática isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui no capítulo 6 da carta dele aos Efésios. Ou melhor, toda a carta aos Efésios é uma carta maravilhosa que vai nos ensinar muita coisa, que nós precisamos honrar nossos pais, nós precisamos amar nossas esposas, nossa família, né? Nós precisamos nos despojar do velho homem, né? No capítulo 4 de Efésios ele vai dizer: pois deixando a mentira, fale cada um a verdade uns para com os outros, irai-vos, mas não pequeis, não se ponha a vossa ira, nem deis lugar, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. É uma carta maravilhosa. Antes ele vai dizer, ainda no capítulo 4, amai-vos uns aos outros, assim como Cristo vos amou. Por isso que ele chega aqui no versículo número 10, ele vai dizer, finalmente, né, ele é concluindo, finalmente, irmão, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, vistam toda a armadura de Deus. Irmãos, nós precisamos nos alimentar da palavra, nós precisamos ler a palavra, nós precisamos aprender a palavra. Por isso que a igreja, nós como servos e servas do Senhor, nós precisamos verdadeiramente estudar a palavra, para não fazermos interpretações equivocadas das Escrituras. Muitas das vezes nós, em vez de fazermos exegese, fazemos exegese, né? Queremos que as Escrituras se adaptem ao nosso estilo de vida. As pessoas olham para um texto isolado das Escrituras e começam a criar doutrinas absurdas, né? Coisas que nenhum dos apóstolos ensinaram, nem Jesus ensinou. Ele fala também da oração. A oração é importante, irmãos. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar. Ele fala em orar em espírito. Nós precisamos orar, estar sempre em oração, buscando ao Senhor. Oração contínua, né? Nós precisamos estar caminhando e ligado no céu, dentro do ônibus ligado no céu, no trabalho ligado no céu. Onde nós estivermos, nós precisamos estar orando em espírito. Nosso espírito precisa estar orando, nós precisamos estar clamando, né? Às vezes não é necessário nem abrir a boca para você orar. Sabia? Não é necessário nem às vezes você abrir a boca. É bom orar, verbalizar, mas às vezes não é necessário nem você abrir a boca. Ore mentalmente, fale com o Senhor, esteja sempre ligado nas coisas do Senhor, porque o mundo jaz do maligno. Não vos conformeis com este mundo, diz o apóstolo Paulo. O mundo não tem nada a nos oferecer. Nós precisamos verdadeiramente usar as armaduras de Deus para nos proteger das setas do inimigo, porque o diabo, ele anda maquinando, ele anda buscando estratégias para nos derrubar. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, há muitos fracos e doentes, lá em Coríntios, né? Há muitos fracos e doentes e muitos até que dormem. Nós temos que vigiar para que não estejamos aí, irmãos, no grupo desses fracos e doentes e de muitos até que dormem, e que possamos verdadeiramente usar as armaduras de Deus. Está passando por lutas, está passando por dificuldades, não deixe a sua armadura em casa, use as armaduras de Deus e você se livrará de muita coisa, estará protegido pela palavra de Deus. O Espírito Santo, ele vai te conduzir, vai te direcionar e vai te proteger das armadilhas do inimigo. Entrega sua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fique na paz.
Em nome de Jesus.